Olá a todos, graça e paz. Vamos para a nossa meditação do dia? Hoje eu queria levar você a meditar comigo sobre a história de Daniel. Qual foi o fator preponderante que tornou Daniel tão diferenciado e até mesmo exaltado em pleno exílio babilônico? Essa é uma meditação que sempre quando eu era esse assunto era abordado na igreja, nos congressos de jovem principalmente, muitas vezes o sucesso de Daniel era atribuído ao seu preparo nas mensagens, nas pregações. Diziam que ele sabia falar várias línguas, diziam que ele era bem instruído, e que nós como cristãos temos que ser bem instruídos e para poder ter o mesmo sucesso de Daniel. Mas sem fazer apologia à ignorância, vamos conferir aqui no texto se é isso mesmo, se foi esse o fator preponderante, principal, que levou Daniel ao destaque que ele teve na Babilônia. Vamos ler lá em Daniel, capítulo 1, que diz assim, versículo 3. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua babilônica. E nós vamos pular agora lá para o versículo 6, que diz assim: Entre eles se achava alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu outros nomes a Daniel e a Beltesazar, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei. E vamos pular novamente para o versículo 17, que diz assim: no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visão e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir ao rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam sobre todo o reino. Querido, só beber uma água para me engasgar. Aqui nós vemos 2 pontos muito interessantes na vida de Daniel. Ele se destacou, né, já junto com seus amigos, já saiu já daquele período de treinamento para servir o rei. Mas por que só eles foram achados 10 vezes mais entendidos? Porque só eles receberam os dons de conhecimento e inteligência da parte do Senhor. Como eu falei,
em muitos congressos de jovens, em muitos encontros de juventude, mocidade nas nossas igrejas, alguns pregadores nos incitam ao preparo acadêmico, ao preparo científico, que é plenamente benéfico para nós. No entanto, queridos, o erro que eu sempre senti, aquela palavra, aquela advertência, a instrução, eu sempre a ouvi, mas ela nunca caiu dentro do meu coração quando ela era aplicada a Daniel. Ela nunca encaixava dentro de mim. Mas por quê, queridos? Eu fiquei com essa pergunta, por quê? Por quê? Eu só fico perguntando as coisas para Deus. E até que um dia teve uma pregação que aquilo me incomodou muito, porque o pastor, ele falou assim: você quer servir o rei? Você quer ir para as nações? Você quer, né, você quer ser um bom, um jovem que se destaque espiritualmente nessa sociedade? Quantos idiomas você fala? Quantas línguas você sabe falar? Né? Já começou sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado? E aquilo foi jogado dessa forma, desceu quadrado, não porque eu ache que esse incentivo seja errado, muito pelo contrário, né? Deus, ele é infinito em sabedoria e conhecimento, e os meios educacionais estão aí para favorecer o nosso conhecimento. E nós, como povo de Deus, devemos sim nos instruir. Mas o que me deixava sempre muito desconforme com essa fala era o fato disto ser uma condição para eu fazer a obra com excelência, como Daniel fez. De isso ser uma condição para eu ser um servo de Deus brilhante. De isso ser a condição para Deus me exaltar diante de uma circunstância, diante de uma geração. Isso sempre me incomodou. E passaram anos e um dia, lendo Daniel, me veio justamente esse clique. Olha aqui a resposta do seu incômodo. Olha aqui por que você se incomodava. Primeiro nós vemos o quê? Que em Daniel ele não chegou falando a língua babilônica. Ele foi ensinado a língua babilônica. Nós vemos isso no versículo 4. E disse-lhe que lhes ensinassem a cultura e a língua dos babilônicos. Ou seja, nesse quesito aqui, ele estava nivelado com todos. Todos os jovens que foram para lá, foram ensinados lá a falarem a língua babilônica. Tranquilo. Então, cadê? Onde foi que ele se destacou? Queridos, se destacou no ponto de que ele sabia falar, juntamente com seus amigos, uma palavra só, que é entendida em qualquer idioma. E a palavra é não. Daniel chegou lá proficiente em dizer não. Porque aqui no versículo 8 nós vemos: Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Até se ele fosse mudo, ele seria entendido. E muitas vezes, queridos, porque o enredo, o contexto nos tira da nossa zona de conforto cristão, nós acabamos desaprendendo a dizer não.
Rola um talvez, rola um depois eu vejo, rola um mais ou menos, depende, é relativo. Detesto essa palavra, é relativo, detesto. É relativo, né? Depende da verdade de cada um. Não gosto desses termos, queridos. Daniel sabia dizer não. E foi isso que deu a ele conquistas da parte de Deus. Então, por isso nós vemos que quem o diferenciou foi o próprio Deus. A partir do seu não. Porque aqui no versículo 17 nós vemos, no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. Quem foi que deu? Foi Babilônia? Foram os caldeus? Foram os magos que já estavam lá, mais experientes? Porque ele não foi por meio de um povo incauto, ele foi por meio de sábios. A palavra está dizendo que eles eram sábios na Babilônia, que era o reino do mundo da época, o reino mundial da época, é porque quem estava lá era sábio de verdade, queridos. É como se a galera da NASA estivesse lá trabalhando para o rei da Babilônia. Não era gente pequena, não eram pessoas com instrução mediana ou conhecimento mediano. Eram pessoas extremamente entendidas, porque pelo texto aqui a gente entende que o quê? Nabucodonosor tentou selecionar os melhores e trabalhava com os melhores. Mas mesmo no meio dos melhores, por causa de um não, ele foi achado aqui no versículo 20 10 vezes mais instruído do que todos os magos. Já pensou eu e você mais instruídos do que a galera que trabalha na NASA? Assim era Daniel. Já pensou você mais instruído que todos os hackers que existem hoje, que manjam de computador, de tecnologia? Era Daniel na época dele. Daniel era essa pessoa, ele e seus amigos, porque eles não reteram o não. E outra característica também que é muito interessante, que já está fixa na própria mensagem do título do livro, porque qual é o nome do livro de Daniel? É Daniel, não é? Mas nós vemos aqui no versículo 7 o quê? O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Não poderia ser o livro de... como foi que ele se chamou? O livro de Beltsazar? Livro de Beltsazar. Não recebeu um novo nome? Ele recebeu um novo nome, poderia ser, mas ele escolheu conservar a sua identidade. E é muito interessante esse livro, porque esse livro foi escrito pelo próprio Daniel, e depois que ele fala esse versículo aqui do 7, os chefes oficiais deu outros nomes a Daniel. A Daniel o de Beltsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar, ou seja, ele abre mão. Porém, Daniel ignora o seu batismo babilônico. O meu nome é Daniel. Você, querido, que já nasceu do Espírito, que já nasceu no coração de Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador, você tem um nome. Não abra mão do seu nome. Não abra mão da sua identidade. Não abra mão, independente do meio. Era pomposo você ter um nome babilônico, já pensou? Nem todos os cativos tinham um nome babilônico. Daniel ganhou um nome babilônico, olha só.
mas ele não quis se identificar com esse nome. E a sociedade hoje, o mundo hoje, ele quer que nós nos identifiquemos com nomes que eles jogam para o nosso colo, com nomes que eles empurram goela abaixo, nossa. E ainda dizendo que, ainda dando um status para esse nome, para essa categoria. Não, queridos, eu e você temos um nome. E uma identidade, mais do que um nome, uma identidade. Por isso, não abra mão da sua identidade. E quando você estiver indeciso, busca o Senhor. Fala, Senhor, coloque o não da minha boca, que Ele vai colocar. Me fortalece, Senhor, para dizer não. Quantas vezes nós temos tantos atrasos na nossa vida, porque dissemos sim para coisas que foram perdas de tempo. Era para nós estarmos em graus muito mais avançados, mas a concordância com aquilo que não é da concordância do Senhor, ainda que seja algo que não seja pecado, mas que ofenda ao nosso Deus e nos tire do estado de consagração e santificação, queridos, não vale a pena dizer sim. Quer crescer como Daniel? Independente do idioma que você fale, independente do seu grau de instrução, diga não. E o céu vai entender. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.